Então vamos começar a nossa terceira aula do primeiro módulo. Provavelmente vão ser 4 aulas ou 5 talvez. Tá, essa é a terceira. Tá? Tá bom. Muito bem. Nós, só para pegar o gancho da aula passada, né, nós comentamos aqui, lembrando que estamos falando a página de rosto do Tânia, e o Rebbe já coloca qual é a forma, qual é o estilo que a Hassidut escolheu, que o Alter Rebbe escolheu. E nas palavras, um caminho longo e curto. Tá? E aí a gente falou o que quer dizer o caminho longo e curto. Na verdade, tem uma explicação mais simples, que para a gente chegar no entendimento do que representa aquele versículo que é baseado no Tânia, que é a coisa muito próxima de você, na sua fala, na sua ação e no seu coração. E essa coisa que a Torá está falando é todo o judaísmo, cumprir Torá e Mitzvot. Certo? Isso é muito próximo. Então a gente questionou como pode ser, que é muito próximo. A gente desenvolveu na aula passada que aparentemente na nossa visão é muito difícil, não só que é difícil, é muito difícil, e ainda mais quando complica mais ainda quando ele fala no coração. Que o coração envolve amor, temor, isso já realmente é muito difícil a pessoa chegar à nossa visão. Mas é isso que o Tânia fala, por isso ele precisa de um livro inteiro para explicar. Certo? Mas de que forma a Hassidut explica tudo isso? No caminho longo e curto. Então a primeira explicação significa que é do capítulo 1 ao 17, o Alter Rebbe explica como a pessoa, através da reflexão em Deus, ele consegue desenvolver e criar um amor. Né? Porque toda a questão é que você conseguir mexer lá dentro e criar um amor, que isso vai tornar as coisas fáceis. Você vai, chegando nesse nível, você vai ver como realmente o judaísmo é óbvio, não tem como ser diferente. Tá? Quer dizer, todos os testes, desafios que existem não vão ser nada, porque quando você chega nesse nível, acabou, é fácil. E do capítulo 18 ao 25, ele ensina um método mais curto, que é quando você não consegue desenvolver um amor sozinho, criar um novo amor para Deus, mas você se apoia naquele amor que cada judeu tem inato, na alma, e todo o trabalho que ele mostra nos capítulos 18 ao 25 é como revelar esse amor, que também não é fácil, mas é mais fácil do que esse é o caminho curto. Agora, o Rebbe, a forma de visão mais profunda é que quer dizer o caminho longo e curto. Não coloca em cima do livro, esse livro de Torá. Coloca em cima da mesa. Não fazer isso, né? Coloca o livro para frente, coloca a folha na mesa. Eu sei que não pode botar nada em cima. Então, o que é o caminho longo e curto? Na verdade, a Hassidut, ela escolheu um caminho que é difícil, que exige muito da pessoa. Quer dizer, não como outras linhas no judaísmo, a gente vai ver depois, que outras Hassiduyot, outras dinastias hassídicas, escolheram um caminho mais fácil, que o Rebbe, ele faz toda a parte difícil por todos, e o Hassid, o discípulo, ele faz só as coisas fáceis, que está no alcance dele. Isso é o caminho curto. O Hassidut, Chabad, escolheu outro caminho, o caminho longo, quer dizer que se exige da pessoa, que a pessoa tem que se esforçar, ela tem que se dedicar com tudo. É muito difícil, mas no final ele fica curto, ele é efetivo, é um caminho efetivo. Tá certo? Esse é o caminho que a linha Chabad, que o Alter Rebbe, que inovou para nós, que revelou, é esse caminho que ele pegou, que é exigir das pessoas, que a pessoa realmente escolha um caminho longo, difícil, que é muito difícil, mas o que você conquistar nesse caminho vai ser um ganho real. Isso que você realmente chegou lá. Agora, quando você se apoia no Rebbe para fazer tudo por você, então é muito fácil, mas você na prática não ganhou nada, porque você não tem nada para si, não é seu, né?
Então é longo. Ele é curto e longo. É muito fácil, mas depois você vai ver que não é efetivo. Ok? Ele não te mantém também, eu posso entender assim? Como? Ele não te mantém dentro daquilo. Com certeza. Porque você, teoricamente, conquistou algo que... Ok, você não tem mais nada para fazer. Logo, eu não vou estudar, eu não vou me dedicar e tá tudo certo. Então você não conquistou, em outras palavras. O chefe tá mantendo a casa pra gente. Exatamente. Então você não conquistou. Você se apoiou no chefe. Entendi. Entendeu? Agora, quando você se esforça, aí é você que conseguiu. Então isso é seu, isso fica com você. Tipo, o que você lutou e se dedicou para conquistar e você conseguiu, passou a ser seu. É real, é seu. Então ninguém vai tirar isso de você. Você fez por merecer. E é isso que a Hassidut quer. Por mais que talvez você não vai chegar num nível tão alto, você vai chegar num nível pequeno, mas você vai chegar no máximo que você consegue. Mas aquilo que você alcançou é seu. Tá certo? E o Quer dizer, para ele é fácil, né? tudo bem, todos os caminhos são difíceis. Até por ele. Sim. Se você vai se esforçar, tudo que exige esforço e dedicação é difícil. Entendi. E esse é o caminho da Hassidut. Chabad. Tá. Agora, a gente deu dois exemplos, né? Por exemplo, quando um ladrão está vindo roubar, então você tem duas formas de lidar com esse ladrão. Ou você começa a gritar para espantar o ladrão, e o ladrão foge, ele não quer que se faça alarde, né? Então ele foge. Então, você resolveu o caso? Não. Resolveu momentaneamente, né? Quer dizer, agora, o cara não veio te roubar agora, mas o potencial continua, o perigo, o potencial, ele pode voltar amanhã, pode voltar depois. O cara ainda é um ladrão que pode... Então você seguiu o caminho fácil, que é o mais fácil, você só gritou, sei lá o quê, o cara na hora resolveu alguma coisa, mas na prática não é efetivo essa atuação. E outra possibilidade, que você chegar até o ladrão, colocar ele na mesa e convencer ele que o que ele está fazendo é ruim, que para o bem dele ele tem que fazer, ele não pode seguir uma vida assim. Isso exige muito, mas você precisa muito esforço, muita lábia e muita dissuasão, né? Como fala? Você precisa persuasão, né? Meu pai fazia isso. E aí, mas que isso exige um caminho muito mais difícil. Mas se você conseguir, você resolveu o problema, você não tem mais. Quer dizer, é um caminho longo, mas efetivo. E você ainda ajudou alguém. Você ajudou uma pessoa. Agora, ele deu outro exemplo de um médico clínico geral, tá? Então, se tem um problema de feridas na pele, ele vai te dar um creme. Agora, um especialista, que o cara estudou anos e anos, talvez 20 anos a mais que o outro, sei lá, né? Para chegar numa especialidade, para estudar e pesquisar, etc. Então, quando alguém vai para ele se tratar, ele não vai ver só o sintoma, ele vai na raiz do problema, porque ele sabe, ele estudou o que é o problema do sangue que tem nessa pessoa. Então, quando você trata só com uma pomada, então pode ser que agora curou aqui, mas você, a causa continua dentro de você e podem surgir novas feridas e você não resolveu o problema. Agora, um especialista, que ele trabalhou muito mais, estudou muito mais, então o que ele vai fazer realmente... Ele vai na base, na raiz do problema, na causa, e ele vai tratar ali. Se ele tratar ali, realmente é efetivo. Resolveu. Esse é o caminho da Hassidut. Esses são dois exemplos que a gente trouxe. Muito bem. Tá. Agora, apesar de todas... Então, assim também existe no judaísmo... Estou só retomando rápido, pegando o gancho da aula passada. Tá? Existe também no judaísmo... uma linha que é chamada Mussar. Mussar é tipo ética, né? É um caminho no judaísmo que foi, inclusive, isso foi escrito por grandes sábios, os Rishonim, quer dizer, e que, na verdade, todo o objetivo é tratar dos defeitos de comportamento da pessoa. Tá certo? Que a pessoa, quando ela tem um defeito de comportamento, e tipo, ela tem Então,
por exemplo, se uma pessoa ela tem um orgulho exacerbado, assim, muito, cara, é o ponto fraco dela, né? Então, como lidar com isso? Então, o livro de Mussar, por exemplo, ele traz um capítulo que lida sobre orgulho. E lá ele descreve como o orgulho é uma característica negativa, que você, Deus fala que eu e você não podemos estar no mesmo mundo, se você se acha onipresente, se você se acha todo, sabe, o poderoso, né? O melhor. E aí e a recompensa que tem de uma pessoa que consegue se anular, né? Então ele mostra, trazendo fontes judaicas dos sábios, qual que é a vantagem quando você faz assim, quando você faz assim, e assim ele educa a pessoa para conseguir controlar essa característica. Ou a pessoa que tem, por exemplo, raiva, pavio curto. Cada um tem os seus defeitos, quer dizer, cada um tem algum defeito que se sobressai mais que outros. Então, ele tem um capítulo que desenvolve essa questão, né, da raiva, etc. Como é o valor de alguém que consegue se segurar e não deixa a raiva se expressar. E assim, ele educa a pessoa como lidar com cada uma dessas características. Isso é o caminho do Mussar, tá certo? Apesar que é um caminho muito bom, óbvio, foi feito por grandes sábios, mas esse caminho está lidando com sintomas. Se você tem uma característica negativa, então você vai lidar para corrigir essa característica negativa. Mas a fonte do porquê, da onde veio tudo isso, continua lá. Quer dizer, pode talvez consertar essa característica. Primeira coisa que não é garantido que você vai conseguir sempre, que você não resolveu efetivamente esse problema, tá? E fora que, se a causa ainda está lá dentro, você pode desenvolver outros desvios ainda, certo? Porque você não resolveu o problema. Então, é como o caminho curto, que é mais fácil. Tipo, você vai estudar sobre aquele assunto, você vai tentar se educar, mas você tratou só a parte mais externa, tá? Eu vou tentar me segurar para não ficar com raiva, para não deixar a raiva me dominar, certo? É um caminho mais simples, mas qual é a proposta da Hassidut? Caminho longo e curto é você conseguir chegar na causa e mexer um pouquinho na causa do problema. Se você consegue mexer na causa, aí realmente você consegue resolver de verdade, efetivamente. Mas para você chegar na causa, isso é um caminho muito longo. Então aí, a gente começa colocando aqui o seguinte. Qual é a causa? Vamos agora buscar qual é a causa do mal na pessoa. Certo? Qual é aquele ponto dentro da pessoa que representa o lado negativo, que dele vem todos os, quer dizer, a causa mesmo, de todos os defeitos de comportamento de uma pessoa. Onde está a causa para a gente, primeiro vamos focar, ou vamos determinar qual é a causa. Primeiro a gente tem que saber, claro, qual é a causa, para depois saber como tentar mexer nisso um pouquinho. Quer dizer, que essa é a proposta da Hassidut. Tá bom, então, na verdade, o ponto é, em uma palavra, o egocentrismo. Egocentrismo. Isso é a causa de todos os males. Tá? Na verdade, Hashem criou o ser humano com uma natureza. A natureza é justamente que eu me enxergo, né? Cada um tem naturalmente, faz parte da natureza do homem, sempre se enxerga como, em primeiro lugar, você é o centro e tudo gira em torno, né? Tudo que você analisa, se analisa em relação a você. Você vê se, de repente, você está andando na rua e, de repente, tem um perigo, sei lá, um ladrão com uma arma, sei lá, o que você faz? Primeira coisa, você naturalmente, isso é instinto, né? Você vai tentar se proteger antes de qualquer coisa, né? Ou seja, você está focado no seu eu. Isso naturalmente, isso é um instinto, né? Isso toca a pessoa de forma muito forte,
né? Que existe o dito, é melhor para a pessoa o seu pé do que a cabeça do próximo. O que quer dizer? Apesar que existe uma diferença grande entre a cabeça e o pé, a cabeça é o órgão vital, é o órgão mais desenvolvido da pessoa, mais nobre da pessoa, né? E o pé já é um órgão mais simples, que não é vital necessariamente, certo? Mas, já que é meu pé, então para mim é mais importante do que a cabeça do outro, porque eu estou voltado a mim, certo? Esse é naturalmente. Por exemplo, pode estar acontecendo no mundo uma epidemia, sei lá, e morrendo milhares de pessoas ou milhões de pessoas, certo? Em algum lugar, que isso é terrível, uma coisa terrível. Mas se está doendo o meu dedinho, talvez essa dor do meu dedinho ocupa mais espaço e importância para mim do que o que está acontecendo de terrível no outro lado do mundo. Quer dizer que normalmente a pessoa, quer dizer, quando está doendo o dedinho, o mundo, aí você move o mundo, você, né? Agora, quando está acontecendo uma coisa terrível em outro lugar, isso não toca muito em você, talvez. Mas a gente, logo, óbvio que entende que essa é a causa, né? É o ego, o eu, a natureza egocêntrica, né? No qual eu me sinto no centro e tudo gira em torno de mim, tá? Óbvio que é muito difícil mexer nesse ponto, né? Nessa causa, né? Que na verdade é o ponto do ser humano. Mas se a gente entende, se você conseguir mexer alguma coisa nisso, né, nessa causa, então a consequência vai estar tudo certo, né? Porque se você consegue chegar na causa e lá mexer, então a consequência está resolvida. Não é só no sintoma, como a gente falou, o caminho curto é você lidar com os sintomas. Então, você está tendo tal característica, então você vai tentar controlar essa característica. Aqui não, aqui estamos falando com uma proposta muito mais difícil, um caminho muito mais difícil, que é mexer no seu ego, numa natureza que você tem. É muito difícil, certeza, a gente vai ver que já vamos comentar melhor, mas se você conseguir mexer um pouquinho lá, certeza que o efeito vai ser muito grande, né? Isso está ligado ao amar ao próximo como a si mesmo. Sim, também. Certo? Que talvez é um dos maiores desafios de Exatamente. mandamentos da Torá. Como é que você ama o próximo como você mesmo? Exatamente. Impossível. Exatamente. É o contrário do egocentrismo, né? Agora, por que o ego é a base de todas, é a causa de todos os males? Porque se você pensar bem, vamos dar exemplo. Você tem, por exemplo, inveja, raiva, desejo exacerbado para as coisas mundanas, orgulho, tá? Prepotência. Então, de onde vem tudo isso? Justamente porque eu me acho, ou seja, o meu eu é o centro, é o que eu dou mais importância, né, em relação a tudo, eu me olhando, me enxergando eu em relação ao mundo. Então, eu me coloco num nível, para mim, de uma importância muito grande, certo? Que, portanto, eu me sinto acima dos outros. Aí você tem o orgulho, você se acha melhor que os outros, você está acima, você olha de cima para baixo quando você olha para os outros, tá certo? Por quê? Porque isso vem do eu, o ego, já que eu me valorizo tanto, né? Então quem é os outros? Eu já olho de cima para baixo. Ou, se por exemplo, tem o ego, tem o eu, então se tem uma coisa gostosa, eu que tenho que merecer isso, eu vou atrás do que traz prazer, antes de qualquer outra pessoa. Certo? Então essa característica do prazer, de buscar prazeres, tem a ver com o ego. Porque se para mim
Para mim, eu sou tão importante, então o que traz prazer, o que é bom, eu tenho que ter, primeiro, eu vou atrás disso, né? Ou eu tenho inveja. Como pode ser que o outro pode ter e eu não? Se eu sou o centro do... Quer dizer, se você percebe, tudo é decorrente do ego. Tá certo? Seja o orgulho, a raiva. Quem é você para falar isso para mim? Né? Tipo, você se coloca em cima, e aí o cara fala uma coisa, você já fica com raiva do cara. Por quê? Quem é você? Tipo, eu tô acima, eu sou mais importante. Você já enxerga as coisas, você parte assim, você começa a enxergar dessa forma. Então, quem é você? Então, você fica com raiva. Você entendeu? Então, todos os desvios de comportamento têm como causa o eu, o egocentrismo. De lá vem tudo. Seja o desejo, a inveja, a raiva, o orgulho, tudo vem disso. Como tem um dito assim, que Enon Milvadon, não tem nada fora Deus, mas essa pessoa, por exemplo, fala Enon Milvadi, não tem nada fora eu. Né? Como fala? Todos precisam de mim, e quem é que vai falar o que eu tenho que fazer? Eu que sou. Né? Não tem nada fora eu. Ok? Mais um comentário sobre a gente. Deus deu o corpo pra gente, tá alugado aqui embaixo, certo? Sim. E a gente tem que cuidar do nosso próprio corpo, a gente tem que cuidar de si mesmo, certo? Então, mas não é errado eu cuidar de mim, né? Acho que tem talvez esse desafio do tipo, tudo bem, eu tenho que cuidar do próximo, mas não é porque eu estou cuidando do próximo que eu devo deixar de cuidar de mim. Certeza. Agora, o problema é o foco. Onde está a minha cabeça? Onde está meu objetivo? Será que o meu objetivo é só me preocupar comigo, né? E por isso eu vou cuidar do meu corpo? Ou eu tenho um objetivo mais nobre, que eu sei que para eu fazer esse objetivo nobre, eu tenho que cuidar do corpo, porque sem eu ter o corpo saudável, eu não vou conseguir fazer o objetivo. Então aqui, meu foco não está no corpo, não está no eu, tá em algo mais nobre, mais sublime. Mas, automaticamente, para eu chegar nesse algo mais sublime, eu tenho que ter o corpo, eu tenho que cuidar do corpo. Quer dizer, mas aqui o corpo não é meu objetivo, tá certo? Então você tem duas formas de como lidar. O ponto é onde está o seu foco. Onde está o seu foco? Isso é o que muda tudo, né? Mas agora vem a dificuldade, né? A gente falou que a causa, então, outras linhas do judaísmo procura lidar com sintomas, mais fácil. Você lida, mas não é efetivo. Você não resolveu, ainda o ego, a base, vamos dizer, a raiz do mal ainda está lá dentro, e você não resolveu isso, muito longe ainda disso. Tá? Então a proposta da Hassidut é justamente o caminho longo, quer dizer, você conseguir mexer um pouquinho no eu, na fonte, na raiz do mal, e que aí sim vai ser bem efetivo o resultado. Tá? Mas agora a pergunta é, e aqui agora que entra a dificuldade mesmo, que, na verdade, será que é possível mexer no meu ego, na minha natureza egocêntrica? Afinal, Hashem me criou assim. E essa é minha essência. Se você fala, eu tenho que modificar um detalhe aqui, um detalhe ali, a gente consegue. Mas quando você fala a essência, o que é a essência do meu eu, minha essência? É o que eu sou. Se eu mudo a essência, quer dizer, eu estou deixando de ser eu. Não sei se vocês estão pegando. Mas é o que você é, mas é o que você aprendeu a ser também. Tem esse fator. Na verdade, eu estou falando essa tendência de você sempre se colocar no centro e você sempre dar a si próprio uma importância maior. Isso é uma natureza, como a gente falou antes, do instinto. É igual quando você está em perigo, você vai sempre buscar na hora uma coisa para se proteger, porque você está se sentindo em perigo. Isso é o instinto. Isso é uma natureza que Hashem colocou em nós. Tá certo? E esse é o ego. Mas eu digo em aprender, porque
não sei, por exemplo, você pega uma pessoa que era muito pobre e ficou muito rica. Ganhou na Mega Sena da Ganhou na virada. Mega Sena da virada, exato. Entendeu? Essa foi boa. Os costumes dessa pessoa, como ela se comporta, vai mudando com o tempo. E vice-versa. Um rico que ficou muito pobre, por exemplo, ele tem que se adaptar à nova realidade Sofre mais. dele. Sei lá, ele aprende na escola, Sofre muito mais. né? Se uma pessoa estuda Muito numa bom. escola pública, Nasceu pobre. ele vai ter convivências diferentes. Se ele estuda numa escola particular, de um nível tal, outras convivências, e assim por diante, não sei. Os pais em casa, né, eles ensinam os filhos e ensinam coisas, né, que são certas, erradas, enfim, mas isso vai moldando um ser humano, e ele vai passando a se comportar e desenvolvendo esse caráter, digamos assim, do Sim. tipo, eu sou mais focado em mim, ou eu sou mais focado na comunidade, ou... Na verdade, isso tudo que está falando são características externas, que isso eu posso mudar. Tipo, agora eu estou numa realidade, né, que agora eu tenho muito dinheiro. Tá, então isso agora meu comportamento vai ser diferente, mas comportamento é externo, é exterior, tá certo? O que a gente está falando aqui, na verdade, é uma mudança muito mais profunda, que é... Não, mas esses comportamentos, eles influenciam quem você é por dentro também, não? Ah, já estava lá. Mesmo quando é pobre, já tinha. Na verdade, Frio na barriga. o dentro, Tipo, óbvio, o dentro ele é a causa do comportamento. Óbvio que você pode mudar o comportamento, mas não sei se o comportamento modifica alguma coisa. Talvez tenha uma certa influência, mas modificar o que você não é um comportamento externo que você vai conseguir modificar. Não sei. O que eu tô falando é que tem momentos, por exemplo, traumas na vida, sei lá, você passa por uma experiência de morte na família. Isso muda quem você é, porque você passa a ver algumas coisas de uma maneira diferenciada. Isso, e não é todo mundo, tá? Mas Esse é numa camada um pouco mais externa. Óbvio que o trauma é uma coisa profunda, mas ainda estamos falando vamos dizer, as consequências disso é algo ainda mais um pouco externo, em comparação com o que nós estamos falando, que é o egocentrismo, que isso é realmente a essência da pessoa, né, que faz parte e que todo mundo tem, e que não tem como aparentemente tirar isso. É muito mais profundo. Já qualquer coisa que acontece na vida que pode afetar na pessoa e que ela vai modificar seu comportamento, tudo bem, é muito bom, mas ainda estamos falando de um nível mais externo, não tão profundo internamente dentro de você. E a proposta da Resulta é chegar lá no âmago. No âmago. Tá, mas a pergunta é como? Isso, afinal, é uma essência. A essência do ser humano é egocêntrica. Isso é o que é um ser humano. O ser humano é isso. Hashem criou a gente assim. Então, como você vai mudar uma coisa que Hashem criou, uma natureza que Deus colocou em você? É possível mudar? Se você fala mudar um detalhe aqui e ali, sim, mas a essência é o que você é. E é isso que nós somos, é o egocêntricos. centro da Então, como? Quê? A gente quer o centro da atenção, é isso? Nós queremos ser o centro da atenção? Sim. Não só o centro da atenção. Em tudo na vida, você se enxerga como você é o principal. É isso. Isso é natural, é a natureza. Isso aqui é pra mim primeiro. Depois você dá pros outros, é isso? Isso. Tá certo? Aí eu vivo assim, né? Sim, mas nós somos assim. Esse é o ser humano. Né? É a essência. É a essência nossa. Então, aparentemente, como a gente pode mudar uma coisa dessas? Isso, Deus dotou a nós, seres humanos, dessa forma. Só que vem a Hassidut, e aqui vem toda a novidade da Hassidut Chabad. E ela revela para você que em contrapartida a essa essência animal, que o egocentrismo é a nossa essência animal, tá certo? Vem a Hassidut e revela que nós temos uma outra essência dentro de nós, que isso representa nós mesmos, que é a essência divina. Ok? A alma divina. É a alma divina. É a alma divina. Está escrito assim que a alma divina significa
que Deus colocou a sua própria essência, uma parte, uma parte de Deus lá de cima mesmo. Ou seja, a essência de Hashem mesmo, ele colocou dentro da pessoa, e isso faz parte da essência ainda mais profunda do que o ego, do que o eu. Tá? Então, em outras palavras, o que a Hassidut colocou aqui? Que o ser humano, na verdade, ele tem duas essências. O eu animal e o eu divino. Né? Na verdade, é dupla personalidade. Só que o quê? Essa é uma novidade da Hassidut. Até agora, o que se pensava? Que você é uma pessoa só, que você tem um instinto negativo e um instinto positivo. Mas é uma pessoa só. O instinto negativo tenta levar você para fazer o mal, que é o ego, o que for. O instinto positivo tenta levar você para fazer o bem, reconhecer Deus, etc. Vem a Hassidut falando, não. São duas pessoas, são duas essências. Na verdade, você tem o eu animal, que é esse que a gente conhece muito bem. O egocentrismo é o que nós estamos vivenciando o dia a dia, é a nossa essência perceptiva, que a gente percebe, que a gente reconhece, a gente vive com isso. Em todo momento você está olhando para você em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. Isso é o natural, o revelado. Vem a Hassidut revela para nós que você tem uma essência mais profunda ainda, que é o eu divino. Você tem uma parte da essência de Hashem. Ou seja, o que é o ser humano em Yehudi? Ele é a essência de Deus. Isso também é a sua essência. Ou seja, isso está enraizado dentro de você, no âmago, no mais profundo do seu ser, que é o Deus. Tá certo? Só que o problema é que essa realidade, esse eu divino está oculto. Normalmente, quando a pessoa nasce, vive sua vida, o que está revelado para a pessoa é o eu animal, é a minha essência animal, é como o egocentrismo, etc. Mas, se em algum momento essa essência divina chegar a se revelar na pessoa, de repente, porque são dois contrários, o eu divino, o eu egocêntrico coloca o eu como o centro de tudo. A essência divina é totalmente o contrário. Não existe o eu, existe só Deus. Ou seja, você não você só vê Deus, você só enxerga, você vê que não tem nada além de Deus, tudo é Deus. E você se enxerga como parte dele. Eu não sou, quem sou eu? Eu não sou nada. Eu sou uma continuação de Deus. Eu não sou uma identidade separada por si. Não, eu sou tudo, todo mundo é Deus. Tá certo? Então, quando essa essência divina se revela, isso inibe a essência animal, porque não dá para os dois estar juntos, né? Porque são contrários. Então, quando o eu animal está revelado, então você não consegue sentir a essência divina. Você pode fazer coisas boas, pode aturar, você pode, mas você não está revelando que a sua essência é Deus. Você não está. Porque o que está realmente revelado à tona é o eu animal, o meu instinto, o que está sobressaindo. Agora, se tiver uma forma de eu revelar esse eu divino, essa essência divina que eu tenho, então isso realmente inibe o eu animal. Então aí você pega a causa. Está entendendo? Não é que você vai eliminar uma natureza que Deus te deu. Você não tem como, porque Deus te colocou essa natureza do egocentrismo. Mas se você revelar a sua essência mais profunda, que é a sua essência divina, então você não dá abertura, a sua essência passa a ser diferente. Você começa a enxergar um mundo diferente. Não como agora que eu enxergo como eu sou o centro e tudo gira em torno, mas eu enxergo Deus é o centro e tudo gira em torno. E Deus fez isso com a gente, essa exacerbação da alma animal. Ele fez isso para que eu pudesse trabalhar o suficiente e crescer espiritualmente para revelar essa essência divina e colocar no mesmo nível ou acima. Não, acima, porque aí você inibe a causa do mal, entendeu? Não é que a proposta da Hassidut é chegar na causa, eliminar essa causa sozinho você não consegue.
Mas se você revelar aquela essência que Deus te deu, que é a essência divina, que ela é muito mais profunda, porque quando isso se revela para um judeu, ele está pronto a tudo, ele está pronto até a dar vida por Deus. Se for necessário dar vida, quer dizer, não existe mais nada, só existe Deus. Quando a pessoa chega na revelação dessa essência divina, como a gente viu vários casos na história do povo judeu, né, que de repente numa perseguição, né, no qual na Inquisição, por exemplo, eles queriam que os judeus, vamos dizer, fizessem idolatria. Quantos judeus não deram a vida? Falaram, não. Mesmo, eram judeus simples, que não que eles tinham grandes conhecimentos. Um judeu simples, que ele estava pronto a dar a vida dele, literalmente, para não fazer idolatria. Mas o que é isso? Você podia fazer idolatria, depois você faz chuva, se arrepende. Não. Porque tocou lá no âmago, revelou essa essência divina, acabou. Então ele está pronto até as últimas consequências para se conectar com Deus, para não se separar de Deus. Tá certo? Essa é a essência mais profunda que existe dentro da pessoa, só que ela não está revelada. Não é algo que está revelado. Mas um Beinoni e um Tzadik, por exemplo, é correto eu falar que eles não têm inclinação animal, não têm alma? Isso a gente vai chegar. O que a gente vai falar hoje na aula é da Hassidut geral, do Baal Shem Tov. Na última aula a gente vai falar o que é Hassidut Chabad, que aí a gente vai entrar nesse tema, o que é o Ben, o que é o Tzadik, o Beinoni, nessa história, como eles entram aí. Tá? Mas tudo bem. Então, agora, a questão é assim. Então, eu já sei que eu tenho uma essência divina dentro de mim, e agora o desafio é como eu revelo essa essência, porque automaticamente isso vai acabar com a essência animal, não acabar, pelo menos inibir, a essência animal não vai estar atuando, e aí todo o meu ser vai ser Deus, e não o eu. Me enxergar como o máximo, não, eu vou ver Deus está em tudo, eu estou pronto a dar vida para Deus, tudo só é Deus na minha vida, certo? Então, como fazer para revelar essa essência? Agora esse é o desafio, porque essa é a forma que a Hassidut, essa é a proposta da Hassidut, para você realmente chegar realmente a um caminho que tem que chegar, como servir Deus melhor, tratando da essência, indo na causa, na raiz, que isso é o caminho mais longo, né? Que é o mais difícil. Estão vendo que não é simples a coisa é complicada. Mas tudo bem. Como a gente revela essa essência, né? Agora essa é a pergunta. O Zohar, o livro básico da Kabbalah, ele fala que existem 3 níveis: Israel, Torá e Deus. Israel é o povo judeu, Torá é a Torá, né? O livro da Torá, e Deus, tá? E os 3, cada um desses 3 tem 2 dimensões, tá? Então, e na verdade é o seguinte, o Zohar fala que um judeu, através da Torá, chega até Deus, se conecta com Deus. Ou seja, se tem o judeu, tem a Torá e tem Deus, então através da Torá, um judeu consegue chegar e se conectar com Deus. Tá. Agora, cada um desses 3, Israel, Torá, Deus, tem 2 dimensões. Tem a dimensão revelada e a dimensão oculta. Então vamos lá. O judeu, ele tem... Israel, judeu? Israel, judeu. Israel são judeus, é mesmo. Né? Então, vamos falar agora do povo judeu. Então, você tem a parte revelada, a dimensão revelada e a dimensão oculta. O que quer dizer a dimensão revelada da sua alma divina? Estamos falando da alma divina, né? Então, isso a gente vai falar no Tânia mais para frente, mas vou adiantar. O Tânia explica que a parte mais revelada da pessoa, da alma divina, é intelecto e emoções. Por que é revelado? Porque o intelecto e as emoções são forças que eu lido do dia a dia. Eu estou sempre usando o meu intelecto, eu estou sempre envolvido emocionalmente com as coisas que eu faço. Então, a alma divina vai ser explicado no capítulo 3 que ela tem 10 forças, sendo 3 delas intelectuais e 7 emocionais. Tá? Então, intelecto e emoções são a parte externa
da alma divina. Tá? Essa é a dimensão externa. O que é a parte profunda interna? A dimensão mais profunda da alma do judeu, da alma divina, seria aquele ponto que é a essência de Deus mesmo, que está dentro da pessoa. Aqui não estamos falando de forças intelectual, emocional, que isso são coisas que estão reveladas, mas estamos falando de um nível que está totalmente encoberto lá dentro, é uma realidade que existe dentro, no âmago, que você, a sua essência é Deus, como falamos antes. Isso é a parte mais profunda da alma divina. Então, essa dimensão mais profunda. Isso é no judeu. Na Torá, também existem duas dimensões. Existe a dimensão externa da Torá, que seria a parte revelada da Torá. A gente sabe que a Torá ela tem sua parte revelada. Seria, quando você pega um livro de Torá, você olha, você lê, então por exemplo, você tem histórias, relatos, né, bíblicos da história, como foram os nossos antepassados, os patriarcas, as 12 tribos, e depois a escravidão no Egito, e tudo isso, são histórias, relatos que a Torá conta, e quando você lê, e tem noção, e tem consciência disso, você está ligado com a parte revelada da Torá. Né? Isso é a parte externa. Né? Agora, o que é a dimensão oculta da Torá? É o que está por trás, é o segredo. Dentro de cada trecho da Torá, naquilo que você está lendo, por exemplo, você está lendo uma lei nos judaísmos, isso é a parte revelada, que o código de lei judaica te fala, você tem que se comportar assim, tem que se comportar diferente, isso tudo é revelado. Ou a Torá te está contando a história da saída do Egito. Então você está estudando algo revelado, um caso, o que aconteceu, um relato. Agora, dentro disso, existe, na verdade, os segredos da Torá que estão escondidos dentro dessas palavras, que você pode enxergar de maneira externa, superficial, e que aí você está lendo você está chegando só no conteúdo do relato histórico. Agora, quando você consegue, na verdade existe um segredo dentro de cada palavra, né? Que isso é a Hassidut, isso é a alma da Torá. É como a alma que você não enxerga, o corpo eu enxergo, é revelado, a alma eu não consigo enxergar. Então na Torá também tem. O corpo é a parte externa, revelada, e dentro da Torá existe a dimensão oculta, que é o segredo da Torá, que está dentro de cada detalhe da Torá, existe o segredo da Torá. Tá? Em Deus também tem a dimensão revelada e a dimensão oculta. Isso está escrito nos livros de Kabbalah, que a dimensão revelada de Deus é como Deus atua no mundo. Hashem, ele se limita no mundo. Né? Então a gente vê, por exemplo, na natureza, como a natureza funciona, como o mundo anda. Né? Isso tudo é a força divina, como Deus se molda no mundo, como se podemos dizer assim. É como Deus se limita no mundo. Tá? Isso, na linguagem da Kabbalah, é como a luz penetrante de Deus e a luz envolvente de Deus. Isso tudo tem a ver com o mundo. Tá? Então, esse é o nível externo de Deus, é a dimensão externa. E tem o nível oculto de Deus, que é aquele nível que é totalmente transcendente, acima de mundo, acima de tudo isso. Quer dizer, é algo que totalmente acima você não tem como captar, acima do que você consegue ter noção. Deus está acima, ele é infinito, certo? Então, o que acontece? O Zohar explica, quando você lida com a sua dimensão revelada, e eu estudo a parte revelada da Torá, eu estudo as leis, eu estudo os relatos históricos, isso revela, isso mexe com a minha parte revelada, que seria emoções e intelecto, né, que tem a ver com o meu dia a dia, com o meu comportamento, né? Então isso toca na minha parte revelada e conecta com a parte revelada de Deus, é como Deus se encontra no mundo. Você se conecta com Deus da maneira que Deus está dentro do mundo. Agora, quando você estuda a parte alma da Torá, né, aquela dimensão oculta da Torá, que é o segredo, isso é Hassidut, isso é o Zohar, a Kabbalah, né, a Hassidut. Quando você estuda a Hassidut, então ela mexe com sua parte oculta, que é aquela essência divina, que é imperceptível, que está lá dentro, que faz parte da sua essência mais profunda.
Então, quando você estuda a parte mais profunda da Torá, isso mexe com a sua parte mais profunda, revela aquela parte mais profunda e conecta com a parte mais profunda de Deus, que é aquela essência de Hashem, que está acima dos mundos, transcendente total. Então, em outras palavras, conforme o Zohar, a gente está vendo que a forma de como revelar essa essência, né, que está dentro de cada um de nós, é estudando Hassidut. Através do estudo da Hassidut, você consegue revelar essa essência. Porque quando você se ocupa da parte mais esotérica e os segredos, a alma da Torá, revela a sua essência, a parte mais profunda da pessoa, que é aquele ponto que nós falamos, que é a essência, que é a parte de Deus, a essência de Deus que está dentro de você. Então, automaticamente, quando você revela isso, essa é a forma de como revelar, estudando Hassidut. E agora, só falando o que o Baal Shem Tov, qual foi a revolução que o Baal Shem Tov, que foi o fundador da Hassidut, o que ele fez no mundo? Então, o Baal Shem Tov, o trabalho dele estava ligado a Hassidut. Né? O Baal Shem Tov fundou o movimento Hassidut. O que é Hassidut? É você conseguir enxergar o que está por trás das coisas. Não só ser levado pelo que está externo e aparente, mas você conseguir entrar, tirar a parte externa e penetrar e entrar na essência de cada coisa. Então, por exemplo, o Baal Shem Tov, ele desenvolveu um caminho mostrando que Deus está em cada detalhe da criação. Ou seja, você olha o mundo, parece um mundo normal, você não enxerga Deus, parece que tem uma natureza, você planta uma semente e cresce, e aí por diante, né? As coisas acontecem, o sol nasce, depois se põe no oeste, no leste ele nasce, assim por diante. Esse é o mundo que a gente vive. Você pode enxergar o mundo só de forma externa, mas o Baal Shem Tov revelou que cada detalhe da criação tem a mão de Deus. Ele desenvolveu toda a ideia de Ashgaha Pratit, que é a divina providência, como Deus está supervisionando cada detalhe da criação. E ele uma vez levou seus alunos para mostrar como isso funciona. Ele mostrou, está vendo essa árvore? Os alunos falaram assim, de repente veio um vento e soltou uma folha, o vento levou uma folha dessa árvore, e essa folha foi voando, e aí o Baal Shem Tov foi com os alunos para ver o que ia acontecer. E essa folha foi até que caiu num lugarzinho, e aí quando eles foram ver, embaixo da folha tinha um inseto, um bichinho, que isso ajudou ele a se proteger do sol, né, que estava... Então, o que quer dizer? Que cada detalhe da criação existe um motivo, existe a mão de Deus atuando em cada detalhe. Nada acontece por acaso. O Baal Shem Tov mostra que cada coisa que acontece no mundo é a mão de Deus. Ou seja, ele revelou como em todo o mundo, em toda a criação, Deus existe, está revelado. O que antes você só via mundo, ele mostrou que não, existe a presença de Deus, a supervisão de Deus em cada detalhe da criação. Depois, o Baal Shem Tov revelou também a alma judaica. Como é sabido que, na época do Baal Shem Tov, a gente comentou na primeira aula, que havia uma cisão muito grande no povo judeu. Eles passaram por vários pogroms, perseguições, né? E os judeus viviam uma vida muito precária. Não tinham posses, não tinha, realmente uma vida muito difícil. E aí o que acontece? Na prática, muitos judeus não tiveram oportunidade de estudar a Torá, de frequentar uma escola normal. Por quê? Porque desde criança, por conta da precariedade, da dificuldade, eles tinham que trabalhar desde crianças pequenas. E automaticamente eles se tornaram iletrados, ignorantes, né? E aí existiam alguns que tiveram o privilégio de sim ter a oportunidade de estudar, né? Que eram alguns que diziam. Então, na prática, o que acabou acontecendo? Aqueles que tinham estudo, que tinham conhecimento da Torá e tudo isso, eles se achavam acima dos ignorantes. E a tal ponto que eles faziam a sinagoga dos estudiosos e a sinagoga dos camponeses. Não se misturavam. Quer dizer, havia uma cisão. Essa época que o Baal Shem Tov chegou. E o que o Baal Shem Tov fez? Ele mostrou e revelou como a alma de cada judeu
na verdade, ela é tão especial que não importa, ela é igual, tanto no estudioso no nível mais alto, como na pessoa mais humilde e simples. E ao contrário, o Baal Shem Tov mostrava como uma pessoa humilde e simples, ela está conectada com Deus de maneira muito mais bela e revelada do que um estudioso. Né? Então ele começou a valorizar os atos simples das pessoas que, quando faziam algo para Deus, elas faziam realmente com toda a intenção, com todo o coração. Elas não tinham conhecimento, elas não sabiam todas as explicações cabalísticas das coisas, mas ela sabia que eu tenho que agradecer a Deus, porque, olha, Deus me deu, então eles agradeciam com kavaná, com simplicidade, né? Com tmimut, como falar tmimut? Ingenuidade, vamos dizer até, porque elas não, mas elas realmente intencionavam Deus mesmo, elas queriam agradecer de fato a Deus, certo? E o Baal Shem Tov valorizou isso. Olha como isso, quanto que os outros eles desfaziam dessas pessoas, eles faziam, não, esse não sabe nada, é um ignorante, é um iletrado. Não, o Baal Shem Tov mostrou como, ao contrário, dentro de cada judeu tem uma alma que é uma parte de Hashem, como a gente falou. Então isso foi revelado pelo Baal Shem Tov, e não tem diferença, porque até talvez eles pensavam que aquele que estuda está no nível mais alto, e o outro está no nível bem mais baixo. O Baal Shem Tov falou, não, ele revelou algo que estava até agora oculto, que dentro de cada judeu tem essa alma, e ela é igual em todos. E até nas pessoas mais simples, ela se revela muito mais bela, de maneira bela e bonita. Seria a simplicidade, a sinceridade, como ele se volta para Deus, se dedica para Deus, muito mais aqueles que sabem todas as regras, mas elas não pensam em Deus, né, necessariamente. Então, sei lá, não é igual uma pessoa simples que realmente está intencionando Deus. Então, é sabido, uma vez estavam no Rosh Hashanah, Yom Kippur, sei lá, nas grandes festas na sinagoga, e aí veio um pequeno, um jovem, né, que não sabia ler, não sabia nada, e ele ficou tão entusiasmado, tão inspirado naquele momento. Só que o que ele sabia fazer? Ele sabia fazer sons de animais, né? E no momento mais solene do Yom Kippur, mais sério, todo mundo estava, certo? Então ele começou a fazer cocoricó, sei lá, começou a fazer. E aí as pessoas começaram a olhar e já estavam quase se levantando para tirar ele. Até que o Baal Shem Tov falou, não, né? O que acontece? Aquela criança, ela queria expressar o sentimento tão profundo que ela estava sentindo naquele momento para Deus. Ela queria, a única coisa que ela sabia fazer era isso. Ela não sabia ler, então ela fez. E o Baal Shem Tov falou que naquele ano tinha um decreto muito pesado contra a comunidade judaica lá nos céus. E o Baal Shem Tov não estava conseguindo anular esse decreto. E aí ele falou que quando essa criança falou com toda a sua sinceridade e pureza, que ela queria chegar até Deus, daquilo que ela sabia fazer, isso quebrou aquele decreto. Que nem o Baal Shem Tov está conseguindo quebrar. Certo? Então, isso é uma história, né, conhecida. Quer dizer, você vê que o Baal Shem Tov, como ele revelou, como cada pessoa, cada Yehudi tem essa alma, e é especial, igual em qualquer outro. Né? Isso é uma segunda coisa que o Baal Shem Tov fez. E 3, o Baal Shem Tov revelou como na Torá existe o segredo da Torá. Existe cada detalhe da Torá tem a sua forma, sua dimensão mais oculta, que isso é Hassidut. Em outras palavras, o Baal Shem Tov trouxe à tona, revelou a essência da Torá, a essência da alma e a essência de Deus. A essência de Deus no mundo, a essência da Torá. Ele mostrou como tudo na Torá, cada detalhe da Torá é tão importante igual ao outro. Não importa que aqui está falando do perverso tal, não sei, mas essa é igual à importância do Shema Israel, que é, né? Por quê? Porque dentro, você não é externo, aqui é uma coisa profunda, que dentro da Torá tem os segredos da Torá, certo? Então ele revelou como cada coisa da Torá tem o mesmo valor, que é muito profundo. Isso tudo, obviamente, não pode dizer que é uma novidade de um ser humano, que um ser humano, de repente, revelou isso da cabeça dele. Não, ele chegou... Não, óbvio que isso é uma revelação divina, que era para se revelar naquele momento, e o Baal Shem Tov foi o intermediário de Deus para revelar isso no mundo. Tá certo? Então, em outras palavras,
o que a gente está falando da Hassidut, primeiro, da Hassidut geral, tá certo? É justamente revelar o que está por trás. Quando você estuda a parte mais profunda da Torá, isso toca na sua essência da alma divina e isso conecta com a essência de Hashem, tá certo? E essa é a forma de como a gente revelar a nossa essência para contrabalançar nosso eu animal, tá? Então, a revelação do Baal Shem Tov foi uma revelação divina que quebrou todos os limites entre o que é revelado e o que é oculto. O Baal Shem Tov tirou a barreira que existe entre o revelado e o oculto. Ele trouxe à tona como Deus está em cada detalhe da criação, como cada alma judaica existe igual com qualquer outro, como cada detalhe da Torá é a essência de Hashem, né? Igual, não importa qual parte da Torá. O que ele fez? Ele tirou a barreira que separa entre o revelado e o oculto. Isso que o Baal Shem Tov fez. Tá bom? Isso é a Hassidut geral. Na próxima aula, Bezat Hashem, a gente vai falar sobre a Hassidut Chabad, tá certo? E aí a gente vai ver por que realmente é um caminho longo e curto. Tá? A gente vai explicar qual a diferença do que o Baal Shem Tov fez para que a Hassidut Chabad desenvolveu. Ok? Que isso é o Alter Rebbe, o Tânia. Então, paramos por aqui. Baruch Hashem. Depois vocês pegam, esse aqui está resumido, aqui, tá bom? Muito bom. Mashiach já.